é o Senhor no meio dos teu povo. Grande é o seu nome no meio de Israel. Senhor, eu quero ser um instrumento de poder. Só a sombra da tua mão é tudo pra me proteger. Dá-me um coração sincero para que eu possa ser fiel. Sempre andarei neste caminho santo que leva o homem até ao céu. Quero avisar a igreja, vem embora. Maravilhoso. Glorificado seja Deus para sempre. Jeová, Santo, Santo, hoje eu venho te adorar. Santo, Santo, hoje eu venho te adorar. Hoje eu venho te adorar. Hoje eu venho te adorar. Amém? Amados,
neste momento nós vamos nos curvar em oração, vamos pedir a direção de Deus sobre o trabalho desta noite. Soberano Deus, Deus de infinita misericórdia, estamos agradecidos, Senhor Deus, por este privilégio que temos de estar na Tua presença mais uma vez. Te damos graças, Senhor Deus, porque Tu tem nos ajudado, Tu tem estado conosco, Tu tem nos abençoado aqui neste lugar. E continuamos, Senhor Deus, desfrutando da Tua companhia, do Teu amor, da Tua graça. Que Tu dispense, Senhor Deus, tudo isto no meio do Teu povo em nosso favor. Que mantenha, Senhor Deus, a harmonia no meio do Teu povo, Teu Espírito Santo, para nos impulsionar a fazer a Tua vontade, cumprir aquilo que está escrito. Senhor Altíssimo, estamos pedindo também que Tu abençoe essas pessoas que todas as noites estão aqui para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor Altíssimo, possa fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Assim nós pedimos que Tu abençoe cada um, que todos sintam o desejo de aprender de Ti, de fazer uma transformação em suas vidas. Em nome de Jesus, Te pedimos Tuas bênçãos e Te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Vamos trazer uma meditação no livro de carta, Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 23. Vamos ler o verso 23. Diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Paulo escreve o capítulo 5 de Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses. Paulo manda esta carta aqui, a primeira, escrevendo à igreja de Tessalônica, e Paulo traz algo muito importante para nos ensinar nesta noite. Ele fala a respeito da vinda de Cristo, verso 17, ele vai falando a respeito da volta de Cristo, e que a respeito da sua vinda ele diz: vocês já estão inteirados, já sabem. E aqui no verso 23, ele traz algo que deve ficar na nossa mente. É importante para a nossa compreensão, para o nosso enriquecimento espiritual. Porque olha como ele fala: o Deus de paz vos santifique em tudo, né? Quando o apóstolo São Paulo escreve isto, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que nós, ao nos entregarmos ao serviço de Deus, ao querermos ter comunhão com Deus, nós precisamos fazer uma entrega total da nossa vida. Deus não aceita uma obediência parcial. Jesus, ele repreendia os fariseus, porque os fariseus eles estavam sempre querendo obedecer umas coisas e outras não. E ele diz, né, fazei umas coisas e omitir outras, sem deixar outras de lado. Esses irmãos de Tessalônica, eles não eram judeus, e eles eram considerados como gentios. Uma igreja que Paulo teve muita dificuldade para que eles pudessem aceitar os ensinamentos do cristianismo, porque havia muitos judaizantes que eles tentavam de todas as formas fazer com que eles deixassem de receber os ensinos de Paulo. E a princípio Paulo vê que os irmãos de Tessalônica tinham recebido com muita alegria a palavra. Ele diz que visto que no meio de muita tribulação, de muita angústia, mas eles receberam a palavra. O capítulo 1, quando ele escreve o capítulo 1, ele olha para a condição da igreja, que eles já estavam em uma condição, conforme ele disse, que não havia necessidade nem de escrever mais nada. Só que com o decorrer do tempo, a igreja de Tessalônica passou então a se envolver em outras coisas que eram contrário àquilo que Paulo tinha ensinado. Inclusive, um dos pontos que ele corrigiu é que alguns irmãos, ele disse, alguns de vocês andam sem fazer nada, não querem trabalhar.
e vivem na casa de um e de outro, fazendo fofoca, se importando com a vida alheia. E ele disse: diante disso, o que eu ensino é que cada um deve trabalhar, que aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Que coisa, né? Quem não quiser trabalhar, que não coma. Ele disse que cada um deve viver do seu próprio pão. Quem nos colocou nessa situação? Quando o homem pecou contra Deus, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E aí o homem passou a viver uma vida de forçada, né? Trabalhar forçado, batalhar pelo pão para poder sobreviver. Mas como o próprio Jesus disse, nem só de pão vive o homem, Paulo tinha outras recomendações para fazer para essa igreja. O verso 16 ele diz: regozijai-vos sempre. O 17 ele diz: orar sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis profecias. E ele diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Paulo havia um certo cuidado da parte dele, afinal ele foi chamado para isso, para zelar pela igreja de Deus. Como ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, no verso 1, ele diz: oxalá me suportasse por mais um pouco de tempo, porque estou zeloso de vós, para vos apresentar como a virgem pura, um só marido.